Tem um óleozinho nessa foto. Aleluia! Louvado seja Deus, graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos. Bom é estar com vocês aqui nessa oportunidade que nós temos de esclarecer um pouco mais sobre essa questão do batismo nas águas. Amém? O batismo nas águas, ele é uma ordenança bíblica e é algo que nós precisamos entender, né? Não somente no que os textos bíblicos revelam, mas também nos aprofundar no que se tornou essa ordenança. Amém? Porque às vezes existem divergências quanto à forma, e isso muitas vezes tem atrapalhado até mesmo o conviver cristão. Há pessoas que brigam e discutem e levantam grandes barreiras pela forma do batismo, né? E às vezes a gente vê que isso não tem uma intenção, vamos dizer assim, ou de ser fiel às Escrituras, ou uma intenção também de promover o propósito original do batismo, que é a identificação com Cristo. Amém? Então nós vamos falar um pouco desse assunto, não querendo ser, vamos dizer assim, enfáticos, porque nós precisamos ser primeiramente bíblicos, né? E nós precisamos entender o propósito de cada coisa, principalmente no que tange às ordenanças de Jesus, aquilo que Jesus ordenou os seus discípulos a fazerem em seu nome. Então, quanto mais próximo da Bíblia, melhor. Agora, é claro que nós não queremos entrar aqui em divergências, em discussões tolas que não nos levam, né, ao fundamento mesmo, ao propósito. Então, no que tange ao batismo nas águas, nós aqui na Casa do Oleiro batizamos por imersão, porque no nosso entendimento, amém, é a forma mais bíblica e a forma que mais define o que significa o batismo. O que significa o batismo? A morte, o sepultamento e a ressurreição, né, do homem que entregou a sua vida a Jesus, porque nós não podemos fazer Jesus Senhor se nós não fizermos uma mudança radical na nossa vida. E o batismo vem exatamente representar isso. Quando eu faço Jesus como Senhor da minha vida, existe uma experiência bíblica chamada de novo nascimento. Então há uma morte do velho homem na identificação com Cristo, há um sepultamento, porque se alguém morre e não é sepultado, vai gerar um odor insuportável de conviver com aquele cadáver, não é verdade? Então existe um sepultamento e graças a Deus existe uma ressurreição para que esse novo homem que em Cristo Jesus é criado em verdadeira justiça e santidade procedentes da verdade, ele possa também andar em novidade de vida. Então na Casa do Oleiro nós cremos no batismo por imersão, aonde o corpo ele é imerso totalmente na água e ao sair da água nós cremos que ali é o novo homem que vai andar em novidade de vida. Amém? Então o texto ele é muito interessante aqui de Atos capítulo 8, na experiência de Filipe com o eunuco, a experiência, vamos dizer assim, da igreja mais clara que nós temos, né? Porque diz que Filipe se aproxima daquele eunuco e vai explicar a Cristo através da escritura do Velho Testamento que ele vinha lendo, que era o livro do profeta Isaías. Amém? Um profeta muito proeminente, que havia-se muito estudo em cima desse profeta e dos escritos dele, porque se conjecturava muito a respeito do Messias, de onde ele poderia vir, qual o momento da sua vinda. Então o eunuco aqui está voltando depois da adoração, com certeza, né? Foi na adoração ensinada a respeito do livro de Isaías e da promessa do Messias. Provavelmente um prosélito convertido ao judaísmo. Com certeza, um prosélito convertido ao judaísmo, tá certo? Então, nós vemos aqui o interesse dele em estar buscando conhecer mais. E é interessante, o interesse do Espírito também em levar um discípulo de Jesus, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo, para alcançar aquele prosélito judeu. Para que ele, depois de convertido, possa ser também um ramo da videira verdadeira no seu país. E assim levar o evangelho a todas as nações. Então nós vemos aqui ele através dessa leitura, sem ter muito entendimento, mas graças a Deus, pelo discípulo Filipe, pela unção do Espírito Santo e pela iniciativa de Filipe em romper com o natural e ser guiado pelo Espírito. Então ele se aproxima daquela carruagem, pega daquela escritura e vai começar a explicar, aplicar
o texto que o eunuco estava lendo dentro da realidade dos fatos que havia acontecido, né? A vida do Messias, o cumprimento do Messias, a identificação com o Messias e agora o aguardo do retorno do Messias. E claro, Filipe entra na questão do batismo. Filipe entra na questão da ordenança. Aquele que crê, ele necessita ser batizado após o novo nascimento. E é interessante, diz aqui no versículo 35 de Atos capítulo 8. Então Filipe, começando com aquela passagem do livro de Isaías, anunciou-lhes as boas novas de Jesus Cristo. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Pelo que respondeu Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Veja que coisa interessante, amém? Então, Filipe pega a escritura de Isaías, anuncia a Cristo. O eunuco, quando se depara com águas, provavelmente um rio ou um lago, né, ou um poço, nós não sabemos, né, no caminho, mas ele vê a água, ele diz aqui: olha aqui a água. Então, o que é que impede que eu seja batizado? E o único impedimento é se você crer. Se você crê que Jesus é o Cristo, ou é o Messias, ou é ungido, né, você está apto para o batismo. E o eunuco responde: eu creio de todo o meu coração que Jesus é o Messias. Então ele manda parar o carro e desce, tanto ele como Filipe. Eles entram na água e diz que Filipe batiza o eunuco e eles precisam sair da água. Então não é simplesmente, vamos lá, como na igreja, no andar da igreja, que por causa, vocês sabem, né, o batismo por aspersão, ele surgiu devido a uma necessidade. Às vezes nem sempre tinha água e às vezes existiam pessoas que eles tinham dificuldades físicas, eram moribundos, eram pessoas idosas, pessoas doentes. Então se viu uma boa ideia de fazer o quê? Vamos aspergir, porque na interpretação da palavra grega existe uma certa dúvida. Então isso na história da igreja, com o tempo, foi mudando e hoje se pratica tanto o batismo por aspersão como o batismo por imersão. Apesar de nós crermos no batismo por imersão e defendermos isso, né, a gente não briga com relação a isso. Sim. Porque mais importante do que a forma como você é batizado é o resultado. Isso mesmo. Do que aquele batismo trouxe para a sua vida. Isso. Então, quando nós queremos ser bíblicos, a Bíblia vai mostrar que há necessidade de água, muita água, há necessidade de que aquele que batiza, tanto que é batizado, entre na água, e há necessidade dessa identificação. Então, quando a gente entra na etimologia das palavras gregas, né, eu estava conversando com o Indocley ali, e a gente estudando um pouco, e ele trazendo algumas revelações e estudando a etimologia da palavra, nós decidimos gravar esse vídeo aqui para trazer mais luz para você, né? Eu acredito que o maior problema que dá muita divergência é atribuirmos poder místico ao batismo, né? Esse para mim é o maior problema, porque remete muito à tradição pagã. O que a tradição pagã ela falava a respeito do batismo? Eu preciso me banhar, eu preciso entrar nas águas porque as águas vão me limpar das minhas impurezas, né? Vão me limpar dos meus pecados. Se nós cristãos tiver esse entendimento sobre o batismo, nós estamos errados. Aí a gente vai criar muita confusão, porque a água não tem poder nenhum para limpar os nossos pecados. Nós sabemos que quem limpa os nossos pecados, as nossas impurezas, é o sangue de Jesus Cristo. Apesar de parecer muito religioso, né? Tem até algumas religiões que usam água especial, né? Exatamente, uma água benta, né? ou uma água purificada, né? Uma água que muitas vezes é comercializada, não é a água comum da torneira, né? Isso. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não ensina que o batismo ele não tem poder algum para limpar ou purificar de pecados.
O que é o batismo? O batismo é nada mais, nada menos do que a sua confissão pública da profissão da sua fé em Cristo Jesus. É somente mostrar de maneira pública aquilo que aconteceu com você no seu interior, no novo nascimento. E aí o batismo, Paulo ele vai ensinar sobre as identificações com Cristo. Uhum. Cristo ele se identificou conosco, né? Se tornando homem, assumindo a natureza do pecado, mas sem pecado, né? E aí Paulo também vai falar que nós também nos identificamos com Cristo. Em quê? Na sua morte, no seu sepultamento e também na sua ressurreição. E o batismo é exatamente isso, é uma identificação com Cristo, é a sua confissão pública. Lembrando que a água não vai purificar, não vai limpar, não vai tornar você mais santo, não vai tornar você mais puro, vai somente ser uma confissão pública diante de todo mundo. E às vezes, por a gente ser muito natural, né? Deus na sua infinita sabedoria, como diz os pregadores, Deus na sua infinita sabedoria, Ele queria trazer também uma manifestação natural do que aconteceu espiritualmente. Exatamente. E o batismo fala muito bem disso, né, Cleiton? Exatamente. Por ele ser essa identificação, né, na morte, sepultamento e ressurreição, né, o que aconteceu com o seu homem espiritual, né, o seu homem interior. Agora, com relação a essa palavra, né, a palavra basso em grego, né, ela tanto significava imergir como significava lavar. Exatamente. Alguns realmente vão dizer assim, não, aspersão também é uma forma de batismo, porque a palavra grego batismo, né, também sugere o lavar. Só que quando a pessoa pensa assim no lavar, eles pensam que é uma pessoa que somente recebeu um punhado de água sobre si. Um punhado de água não traz essa ideia de lavar. É porque na tradição, geralmente as pessoas que eram mais abastadas, né, de recursos financeiros, ela geralmente reconstruía um tanque na sua casa, nos seus aposentos. Para quê? Para ela praticar o batismo, né? Que ela entrava nas águas para se lavar. Também de forma religiosa, de forma muitas religiosa, vezes, pagando. Para se limpar, para se purificar. Exatamente, mas a ideia de lavar aqui não é eu jogando um punhado de água sobre mim para lavar. Não. Se fazia isso quando não tinha água suficiente. Geralmente os moribundos, como o senhor falou, né? Os mendigos, quando não tinha, eles procuravam tanques na cidade e assim se lavavam dessa forma. Mas aqueles que tinham entravam nesse tanque, era como se fosse uma banheira, mas muito grande, com bastante água. Eles entravam na água e assim se lavavam. É um tanque, né? Na verdade, uma piscina, exatamente, mais um tanque privado, mais um tanque. Exatamente. Né? Aí também nós vamos ver que os religiosos questionam Jesus acerca dos seus discípulos, que eles comiam sem lavar as mãos. O lavar ali também era a palavra batismo. Estou entendendo. Também era. Mas porém, ele falava lavar das mãos. O que era o lavar das mãos? Era uma torneira da qual eles metiam a mão e lavavam? Não. Era o quê? Era uma bacia da qual eles imergiam as mãos e lavavam. Estou entendendo. De qualquer forma, sugere a ideia do lavar também por imersão. Você imergir o corpo nesse tanque, imergir as mãos numa bacia para se lavar. E a gente vai ver que na tradição a palavra batismo tanto faz ela lavar ou imergir, sugere a ideia de você entrar na água, de você se lavar imergindo. Você vai ver no texto de Lucas, capítulo 3, falando sobre o batismo de João. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilato governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Utereia, e Traconites e Lícidas, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, João Batista, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Vê que João Batista, ele praticava o batismo. E qual era o lugar onde João realizava o batismo? No rio. No Rio Jordão. Por que João Batista ele não praticava o batismo em uma fonte, em uma torneira? Né? Naquela época, claro, não havia encanamento, né? Não havia torneira. Ele procurava um lugar onde tinha água em abundância. E assim o povo que era batizado por João entrava no Jordão e por ele era batizado.
E Cristo foi batizado dessa forma. Então, a tradição sugere que a palavra batismo, por mais que ela traga a ideia de lavar, não era só um punhado de água. Era sim a entrar na água, imergir por ela e assim ser lavado. É interessante nessa questão da identificação, porque quando Jesus foi ter com João para se batizar, é interessante. João foi resistente, né? Sim. E Jesus não permitiu, né, que houvesse uma inversão de valores, né? Jesus disse: nós precisamos cumprir toda a justiça. Então necessitava, até no batismo de Jesus, se identificar, mesmo sem pecado, né? Porque o batismo de João era para arrependimento dos pecados, né? Isso. Mesmo sem pecado, mas ele se batizar, né? E ter essa identificação com o homem pecador. Sim. É interessante que quando ele sai das águas, o Espírito Santo desce de uma forma corpórea como uma pomba, e uma voz do céu diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo, né? Exatamente. Isso, e vale ressaltar aqui que o batismo que a igreja pratica é muito diferente do batismo que João praticava. Porque o João praticava o batismo para arrependimento. Na igreja, quando batizamos alguém, sugere que esse alguém já tenha se arrependido dos seus pecados, né? Exatamente. Já tenha nascido de novo. Então, o batismo que a igreja realiza é um batismo de identificação com Cristo. Por isso que quando o eunuco faz a pergunta, né, o que impede que eu seja, Filipe diz logo, ele está convicto da resposta. Ele não fica em dúvida, né? Exatamente. Ele já enfatiza: é lícito, se creres de todo o coração que Jesus é o Cristo. E é interessante, o eunuco diz: eu creio, né? E Filipe batiza. Ele não vai fazer um curso de membro, né? Ele não vai ser filiado àquela igreja no deserto, né? Não. Exatamente. E uma coisa também muito importante João Batista praticava o batismo para arrependimento, remissão dos pecados, né? Aí sugere aquela ideia pagã de novo, né? Então a água me limpa. Limpa o teu corpo, né? Mas não dos seus pecados. A água não tem poder nenhum para isso. Porque os pagãos dizem: então todos os dias eu tenho que tomar banho, eu tenho que imergir, tem que ser batizado, né? E nós não, nós fazemos isso uma única vez. Por quê? Porque nós não acreditamos que a água tem poder de purificar pecados. É a identificação com Cristo, então se faz uma vez. Aí você pergunta: então quer dizer que aqueles que foram batizados por aspersão não é válido? É uma pergunta muito importante a se fazer. Não é válido? Eu não vejo como não válido, né? Não é válido. Se alguém, por exemplo, chegar na igreja e dizer: eu fui batizado por aspersão, eu não vou dizer para essa pessoa: você tem que se batizar de novo, né? Se ela quiser, ok. Claro. Se for a posição dela, tudo bem. Mas eu não vou impor dizer assim: você tem que se batizar de novo porque o seu batismo não é válido. E logo porque na nova aliança nós não somos chamados para guiar ninguém. Exatamente. Nós não somos chamados para dirigir ninguém. Nós podemos aconselhar, nós podemos ministrar a palavra, mas a pessoa, ela tem o Espírito Santo nela, né? Eu já vi muitas pessoas que se batizaram por aspersão e estavam satisfeitas com aquele batismo, não tinha problema nenhum. Mas é interessante, eu vi pessoas que depois da exposição da palavra, eles também decidiram se batizar por imersão, né? Para se identificar com Cristo. E prontamente eu atendi também sem problema nenhum. O que a gente quer tratar aqui, gente, não é uma questão da forma. Amém? O que a gente quer trazer aqui é luz. E o que representa o batismo. É interessante, quando eu era ensinado, o pastor Buddy, ele era muito engraçado. Ele tinha umas histórias americanas bem interessantes, né? Diz que estava um crente e o primo dele. Um cria no batismo por imersão, o outro primo cria no batismo por aspersão. E eles viviam, né, vamos dizendo assim, sempre debatendo, discutindo, tiravam onda um com o outro. E disse que esse primo era o capataz da fazenda do Senhor, né? E ele disse assim: o cavalo morreu, né? E o capataz, ele cria por imersão. O senhor da fazenda cria por aspersão. Aí ele disse: eu vou enterrar. Aí disse que ele foi, enterrou o cavalo e voltou muito rápido demais. Aí quando ele voltou, o primo dele disse: você já enterrou o cavalo? Ele disse: já enterrei o cavalo. Mas foi tão rápido, eu quero ver onde esse cavalo está enterrado. Aí foram os dois para lá. E é interessante, quando ele chegou, estava o cavalo lá do lado de fora, um punhado de areia em cima do cavalo. E ele olhou assim e disse: você não disse que enterrou o cavalo? Eu disse: enterrei. Ele disse: como?
se está o cavalo todo indo do lado de fora e somente um punhado de areia em cima dele. Aí ele disse que o primo pegou e disse: se batismo por aspersão é batismo, o cavalo está enterrado. E a gente ria nessa história, né? Porque é mais ou menos isso, né? O batismo, ele traz essa ideia. E o batismo por aspersão, ele fica um pouco, vamos dizer assim, devedor. Vago, né? Vago, né? Fica um pouco... até mesmo o batismo de crianças, né? Fica vago, fica devedor. Por quê? Porque isso é a tradição da igreja, mas não é em linha com os ensinamentos das Escrituras. E nós precisamos entender que são as Escrituras que regem a nossa fé, que regem a nossa conduta e principalmente a nossa doutrina e convicção, né? Então, o que nós estamos trazendo aqui é esse ensinamento, para que nós possamos entender que o batismo por imersão, ele representa melhor o que aconteceu conosco no mundo espiritual. Porque Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova criatura realmente é algo que nós precisamos buscar compreender, né? Com certeza. Para que a gente não mude só de religião, para que no batismo a gente não apenas somente tome um banho. Com certeza. Com certeza. A gente vai ver que também existem outras coisas dentro da igreja que é praticado, celebrado pela igreja, que é muito parecido com o batismo. A gente vai ver a ceia do Senhor. Há correntes que crê que o pão literalmente se transforma no corpo de Cristo, né? O vinho literalmente se torna o sangue de Cristo. A gente vê somente como elementos que servem como memorial. Exatamente. O batismo é do mesmo jeito. O importante, gente, é nós ficarmos com um propósito. Exatamente. Essas coisas secundárias, nós entrarmos em discussão, em pelejas, em debates, criando facções, partidarismos, isso não nos ajuda em nada. Na verdade, atrapalha a nossa fé, muitas vezes impede a nossa caminhada, amém? Porque a gente fica em coisas secundárias. Vamos ficar no objetivo primordial, e o nosso desejo é que esse vídeo traga mais esclarecimento para vocês que vão estar se batizando no batismo nas águas agora, nesta semana, amém? Então que Deus abençoe vocês ricamente. O nosso objetivo aqui é trazer luz, amém? E que nós possamos continuar, né, firmados em Cristo Jesus. O batismo ele é uma, como eu poderia dizer assim, é uma parte importante na vida do cristão, é algo que precisa ser feito com muita seriedade, né? E você entender que o velho homem foi morto, foi sepultado, e agora o novo homem está ressurreto para andar em novidade de vida, produzir frutos dignos de arrependimento, amém? Outros vídeos virão. Quero agradecer a Clay por estar aqui comigo. Isso, né? Um prazer. E estarmos juntos conduzindo esse conhecimento, que vocês possam ser ricamente abençoados, amém? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que a gente tira muitas dúvidas e estamos abertos. Perguntas aqui no WhatsApp, tá certo? Você pode estar fazendo e a gente vai estar buscando a Deus e estar respondendo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, viu? Grande abraço, fica na paz do Senhor. Amém.